Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Renato José aqui falando. A gente está dando início à nossa feira de carreira. Hoje nós estamos aqui com a empresa Elera e as pessoas estão entrando. Tem algumas pessoas aí, eu vou pedir a gentileza de deixar o áudio fechado para não vazar. Bom, já está bom, está tudo certinho. E, bom, a gente vai fazendo essa abertura enquanto as pessoas vão chegando. Bom, eu sou um homem de pele morena, de meia idade, eu tenho pouco cabelo, praticamente careca, já meio grisalho, cor natural dos meus olhos e cabelos é castanho. Hoje eu estou usando uma camisa polo na cor cinza, né? Como a maioria das pessoas também nesse período de pandemia, estou trabalhando de casa, né? E hoje a gente tem aqui o prazer, mais uma vez, de realizar esse evento, que é um evento muito bacana, porque a gente consegue compartilhar um pouco de informação, compartilhar um pouquinho com as empresas, né, o que vem acontecendo em relação à empregabilidade das pessoas com deficiência. E hoje nós estamos com a Carolina, que é da empresa Elera. E, Carolina, tudo bem? Você consegue me ver, ouvir bem? Tá bom o áudio para você? Tudo ótimo, Renato. Bom dia, pessoal. Consigo ouvi-lo sim. Bom dia. Bom dia. Maravilha, que bom. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Olha, fiquei muito à vontade. E, bom, Carolina, olha, o nosso tempo aqui, o tempo de uma hora, geralmente, assim, ele passa voando, né? A gente sempre fica aí com a vontade de, quando chega no fim do nosso tempo, a gente quer ficar mais, então a gente vai dar início. E eu gostaria também de dizer, pessoal, que nós estamos com a Ana Paula, que é a nossa intérprete de Libras. Então, quem precisar, quem quiser, é só procurar a Ana Paula e fixar ela na tela, tá bem? Para fazer a interpretação em Libras. A gente também, mais para o final, a gente vai ter um momento em que as pessoas vão poder aí, a Carolina vai responder as perguntas, então vocês podem irem deixando aí no chat, tá bom? Como o nosso tempo passa bastante rápido, aquelas questões que não foram respondidas no nosso evento hoje, a Carolina vai se comprometer aí, se compromete a responder isso um pouco depois, né? Então, Carolina, olha, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho para a gente da Elera, do trabalho que você faz aí, né? Fica super à vontade para compartilhar com a gente, minha querida. Maravilha, Renato. Muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Carolina, sou uma mulher branca. Hoje eu estou trabalhando no escritório, estou sem máscara, mas estou numa sala sozinha, com toda a segurança que o momento exige. Eu tenho 30 anos, sou carioca, sou casada, sou formada em administração de empresas pela PUC-Rio e tive a oportunidade também de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu trabalho na Elera há quase 6 meses, mas a Elera ela já atua em prol da diversidade e da inclusão com ações desde 2018. E a Elera ela faz parte do grupo Brookfield, é um grupo multinacional canadense com diversas operações globais, não só em energias renováveis, mas também imobiliário, infraestrutura, entre outros. O grupo está presente em 5 continentes e a Elera é o braço de atuação em energias renováveis do grupo no Brasil. A Elera está presente em 12 estados brasileiros, com cerca de 66 ativos em operações, isso dividido entre hidrelétrica, eólica, biomassa, solar. Nós temos escritórios, além das nossas usinas, nossos parques, nós temos escritórios no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Cuiabá, em Caxias. E a nossa empresa, ela cultiva as relações sólidas a longo prazo, preza pela qualidade de vida não só dos nossos colaboradores, mas da sociedade como um todo, através das nossas soluções sustentáveis em energias renováveis. E nós estamos muito felizes e muito empolgados em participar dessa feira com vocês hoje.
Maravilha. E me diz uma coisa, Carolina, em relação aos processos de inclusão profissional das pessoas com deficiência, né? Como que vocês estão trabalhando isso nos últimos anos ou nesse ano agora de 2021, né? Esse processo de contratação tem sido um desafio para muitas empresas. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho disso e também, né? Gostaria de saber a Ilera hoje no Brasil, né? Quantos colaboradores aproximadamente vocês têm, né? Onde vocês estão localizados, né? Para a gente ir também mapeando um pouquinho aí do trabalho que vocês fazem. Legal, maravilha, Renato. Hoje nós estamos localizados em cerca de 12 estados brasileiros e a empresa, no total, tem cerca de 580 funcionários. Nós estamos localizados principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sul. E em relação às nossas ações de diversidade e inclusão, nós iniciamos a nossa trajetória em 2018 com a parceria junto à comunidade Empodera, adesão ao movimento Mulher 360. Em seguida, nós também aderimos ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, criamos nossa política de diversidade e inclusão, firmamos parceria com oportunidades especiais, também com o Inclua, e internamente nós realizamos um diagnóstico corporativo, mapeando os postos de trabalho para garantir acessibilidade, disponibilização de trilhas de treinamento online sobre diversidade, com o objetivo de orientar os nossos colaboradores desde da alta liderança. Nossos processos de recrutamento e seleção, eles possuem um shortlist diverso. Então, nos nossos processos, a gente procura sempre incluir candidatos diversos. Nós realizamos também o acompanhamento de indicadores para que a gente possa avaliar os avanços, os nossos novos desafios, para criar ações. E também realizamos eventos de sensibilização e engajamento, como o Dia da Diversidade, o Dia do LGBTQIA+, entre outras ações. E você falou uma coisa muito importante, né, em relação a fazer esse trabalho também de sensibilização, que sempre acaba sendo um trabalho multiplicador, né, um trabalho que traz muito, assim, a consciência dos processos, né, que estão acontecendo dentro da empresa. E eu gostaria de saber o seguinte, né, você percebe algumas áreas em que atualmente você tem uma maior inclusão de pessoas com deficiência? Você tem alguma área assim que seja uma área que esteja mais à frente nesse sentido? Sim, sem dúvida, o RH, ele, eu acho que na maioria das empresas acaba sendo o disseminador dessas ações. Então, o RH, ele está mais engajado e colabora para a disseminação dessas ações dentro da empresa. Mas, aos pouquinhos, a gente identifica, sim, claro, algumas áreas mais engajadas e que sofrem esse impacto de forma mais positiva das nossas ações. Entendo. E, assim, a curto prazo, médio prazo, né, e conforme você vai falando, a gente percebe que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e lógico que não é fácil, né? Não deve ser e não é mesmo fácil gerenciar, trabalhar tudo isso, porque são muitas pessoas de fato. Agora, a curto prazo, médio prazo, você vê necessidade de alguma ação ou alguma coisa que está em andamento, né? Que vocês foram também aprendendo com todo esse processo da inclusão profissional das pessoas com deficiência, que vocês viram essa necessidade, direcionamentos, né? Assim, plano de ação, alguma coisa nesse sentido vem acontecendo, assim, você vê essa necessidade? Claro, com certeza, a gente acredita que o aprendizado é realmente diário. A cada nova ação a gente aprende um pouco mais, descobre novos desafios e cria novas ações. Nós retomamos os nossos grupos de afinidade, que de forma voluntária os funcionários da empresa eles podem se candidatar para participar.
E dentro desses grupos, nós criamos ações em prol da diversidade e inclusão, discutimos o tema de forma aberta e igualitária, para que a gente possa cada vez mais avançar rumo às nossas metas e objetivos. Carolina, quando você falou agora há pouco sobre haver trilhas, né, de treinamentos, que as pessoas possam aí se inteirar um pouco melhor do que está acontecendo, possam também aprender com tudo isso, né? Vocês têm, assim, algumas trilhas que são mais procuradas, ou como que a pessoa, ela tem um roteiro para seguir, né? Fala um pouquinho mais dessas trilhas para nós. Legal. Dentro da nossa universidade corporativa, nós dividimos entre pilares, e nós temos o pilar de diversidade, em que a gente disponibiliza um conjunto de treinamentos, como vieses inconscientes, diversidade, para que todos da empresa possam estar na mesma página e ter acesso ao mesmo conjunto de informações. E essas trilhas, elas estão disponíveis dentro da nossa universidade corporativa, dentro das nossas ações, nós incentivamos constantemente para que os funcionários realizem esses cursos e possam adquirir também esse conhecimento. E qual é assim, a percepção que você tem, né, do que as pessoas trazem conforme elas vão passando por essas trilhas, vão fazendo esse treinamento, vão adquirindo mais conhecimento, né? Você falou aí, por exemplo, viés inconsciente. Nós sabemos que hoje a gente vem falando muito sobre viés inconsciente e sobre os estereótipos, né? Estereótipo da pessoa com deficiência, estereótipo de várias áreas diferentes, em vários setores diferentes. Então, o que você percebe depois que uma pessoa passou por toda essa trilha? Qual é a devolutiva que você tem, geralmente, nesse sentido? A gente percebe de forma bastante positiva uma maior conscientização sobre esse tema e uma melhor aceitação, de uma forma geral, de que é um talento, assim como qualquer outra pessoa, principalmente dos gestores, da alta liderança, que vão receber, eventualmente, essas pessoas com deficiência na área. A gente percebe de forma bastante positiva esse avanço. E hoje, né, a experiência mostra para a gente que o trabalho de inclusão dentro de uma empresa, ele é um trabalho que ele se desdobra, né? Então, a gente tem um treinamento que é mais específico, que faz mais sentido, muitas vezes, para os líderes, para os gestores, que, como você bem colocou agora, são as pessoas que estarão responsáveis, né, também por pessoas com deficiência. Então, como cobrar, como ajudar, como atender, né? Então, a gente sabe que isso vem sendo, assim, bastante colocado em prática, muito falado. Nós temos também alguns treinamentos que são mais direcionados para os profissionais de RH, outros treinamentos mais direcionados para o pessoal que trabalha nos setores operacionais, né? Então, olhando para cada um desses públicos, né? O que você percebe, por exemplo, em relação aos gestores, né? Quais são as dúvidas mais recorrentes, assim, né? Qual é a preocupação, geralmente, que você tem em cada uma dessas áreas? Tem alguma coisa para trazer para a gente nesse sentido? Claro. Nós temos, sim, treinamentos e ações diversas, de acordo com o nível. Temos treinamentos e palestras motivacionais e ações voltadas para a alta liderança, e a gente identifica realmente um maior interesse à medida que o tempo vai passando e que a gente vai criando novas mobilizações internas da alta liderança por esse tema, e a vontade de realmente incluir posições mais diversas nas áreas. Hoje, eu também sou responsável pelo recrutamento e seleção aqui na Elera, e no momento do alinhamento com o gestor, eu já percebo uma maior constância em pedidos
por favor, eu acho que a minha área é muito branca, ou eu acho que a minha área tem um perfil muito definido, um estereótipo mesmo muito definido, e inclui, por favor, no processo seletivo, pessoas com deficiência. Eles externam essa vontade de que tenha no processo seletivo, que eles possam entrevistar, que eles possam ter contato, pessoas com deficiência, conhecer os desafios, as dificuldades e conseguir trabalhar em prol dessa inclusão. E, assim, os programas, por exemplo, que são programas gerais, né, da maioria das empresas, programas voltados mais à área do estágio, à área do jovem aprendiz, né, o processo de recrutamento e seleção sempre também está muito voltado, né, para esses públicos, para esses setores, né, e quando a gente pensa um pouquinho no estágio e também pessoas com deficiência, e quando a gente pensa um pouquinho também no jovem aprendiz e pessoas com deficiência, nós sabemos que no caso de jovem aprendiz não tem limite de idade de contratação para pessoa com deficiência. Muitas empresas também olham muito para as vagas de porta de entrada, né, para pessoas com deficiência, que são muito necessárias, mas também existe aquele público que já tem uma graduação, uma pós-graduação, né? E nesse sentido, o que você percebe, assim, no caso de vocês, assim, alguma relação mais estabelecida nesse processo de estágio ou com jovem aprendiz, também pensando na pessoa com deficiência? Sim, sem dúvida. Todas as nossas vagas, elas estão abertas também para pessoas com deficiência. Estamos com o nosso programa de estágio aberto no momento, com mais de 10 vagas disponíveis para o Rio e para São Paulo. E também possuímos vagas de jovem aprendiz aberta a pessoas com deficiência, para quem eventualmente ainda não iniciou uma faculdade e para quem tem vontade de iniciar. E a gente também possui outras vagas com níveis superiores, pleno, sênior, e todas as nossas vagas, elas são abertas em parceria com oportunidades especiais e outros parceiros também que atuam em prol dessa causa. Disponibilizamos também todas as vagas no nosso site, no LinkedIn e no vagas.com. Maravilha. E no ramo de atuação de vocês, né, na área em que vocês trabalham, tem alguma deficiência que você perceba que ela se encaixa melhor, que mais pessoas são contratadas ou com deficiência física, ou auditiva, intelectual, visual, né? Algum desses públicos, assim, eles têm uma procura maior nas vagas que estão com vocês hoje? Qual o maior público com deficiência que você tem? Não sei se você tem fácil, assim, esse dado, né? Mas só por cima, realmente. Claro. Em termos de público mapeado, dentro da empresa efetivo, eu não tenho esse dado segmentado por tipo de deficiência, mas como recrutadora eu identifico uma maior candidatura de pessoas deficientes auditivas nos nossos processos. É um desafio que a gente também vem buscando avançar, para que a gente possa, de fato, conseguir incluir esse profissional e seguir com as atividades, com o dia a dia de trabalho, criando outras alternativas que não seja a fala, né, através da audição. Entendi, muito bacana isso que você está dizendo, porque a gente para um pouquinho para entender, né, quais são as reais limitações que as pessoas têm com determinada deficiência e quais são, de fato, as reais potencialidades, né? A gente sabe que pessoas com deficiência auditiva muitas vezes encontram barreiras que são mais comunicacionais do que barreiras arquitetônicas, por exemplo. No caso de pessoas com deficiência física, deficiência visual, as maiores barreiras são, de fato, as barreiras arquitetônicas, né? A comunicacional não é, de fato, uma grande barreira, né? Isso vem sendo trabalhado.
Então, muito bacana isso que você disse, porque mostra para a gente também essa preocupação que a empresa tem conforme o público que ela está empregando, né, o contato que ela tem com pessoa com deficiência e essa preocupação realmente em desenvolver outras pessoas com outras deficiências, que, como você bem colocou, isso acontece assim de forma mais igualitária, né, que a gente tem um quadro aí mais bem diversificado. A gente tem também o Luiz Felipe, eu acho que já não sei se já está com a gente. Luiz, já chegou? Está com a gente? Luiz, eu não sei se tá já aí? apareceu. Sim, estou aqui, estou na área. Maravilha. Luiz, Pessoal, bem-vindo. Luiz é nosso coordenador aqui na área e a gente convidou ele para contar um pouquinho sobre a trajetória profissional, sobre os desafios que ele eventualmente enfrentou na carreira dele. Oi, Luiz, bem-vindo. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Renato. Como é que você está? Eu estou bem, e você? Tudo bem, sim. Prazer em ter você com a gente, viu? Fica super à vontade aí para compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho, né? Os reais desafios, né? Fica super à vontade, viu? Muito obrigado, estou muito à vontade aqui. Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho. Tirei minha máscara aqui. Eu vi vocês falando aí, fui aprendendo um pouquinho mais, então vou falar aqui. Sou um homem de pele morena, cabelo preto baixinho, tenho 33 anos de idade, estou me sentando em uma cadeira de camisa azul dentro do escritório da Elera Renováveis hoje. Eu tirei a máscara para falar um pouquinho com vocês aqui, para que todos possam me ver, tá? E vou contar um pouquinho da minha história dentro da Elera. Minha história de vida é bem grande e dentro da Elera ela tem muita coisa também, então, para não tomar muito tempo aí, fico depois aí disponível para perguntas. Tá? Sou PCD também, nasci com o pé torto congênito, tenho 30% de força só na perna esquerda, em comparação com a perna direita, e algumas limitações de movimentos, principalmente no tornozelo, no pé, na panturrilha, enfim. Sou formado em administração de empresas desde 2011 e cursando MBA em liderança e desenvolvimento de pessoas. Tá? Trabalho em RH com relações, mais precisamente, com relações trabalhistas e sindicais, aproximadamente uns 12 anos, já que eu trabalho nessa área, e eu estou na Elera desde 2014, um pouco mais de 7 anos. Tá? Iniciei minha trajetória aqui como analista pleno, então em 2014 fui contratado como analista pleno, fiquei por quase 4 anos como analista pleno, ali na parte de relações trabalhistas, para quem não conhece, mais vulgarmente conhecida como folha de pagamento, tá? Departamento pessoal, enfim, atendimento aos funcionários, pagamento de salário, admissão, demissão, rescisão, férias. Tá? Depois desses 4 anos fazendo essas atividades, eu fui promovido a consultor de RH, e aí eu fui transferido para a regional de Juiz de Fora. Então a Elera me deu essa oportunidade de virar um BP, tá? Que atua em basicamente todos os subsistemas de RH. Então eu passei a ver não só relações trabalhistas, mas recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, benefícios, enfim, comecei a atuar atendendo todos os funcionários da Regional Sudeste, basicamente o Minas Gerais inteiro e um pedaço ali do norte do Rio de Janeiro. Tá? Fiquei lá por quase 2 anos, aí nasceu minha filhinha, eu tenho uma filha hoje de 2 anos e 4 meses, uma menina linda, e aí a Elera me convidou para retornar para o Rio de Janeiro, tá? E aí numa posição de coordenador de relações trabalhistas e sindicais. Então, em 2018, eu voltei como coordenador, e aí passei a ter uma equipe de 2 pessoas, tá? Uma analista e uma estagiária. E aí, mês passado, eu tive a oportunidade de ganhar mais uma área. Então, hoje eu também acabo trabalhando com benefícios. Então, sou coordenador de relações trabalhistas, sindicais e benefícios. Estou com uma área agora de 4 pessoas, coordenando todo mundo. Acho que a Elera ela me deu muita oportunidade na vida, não só
profissional, mas pessoal também, onde eu consegui conquistar muita coisa, onde eu consegui morar fora do Rio de Janeiro, pelo meu sotaque, eu sou carioca, raiz, né? Então, tive a oportunidade de ter uma cultura em Minas Gerais, conheci bastante gente diferente, sempre viajei muito pela Elera, sempre fui representante, então, em relação às trabalhistas aí, eu ia em audiências, falava com o juiz, me encontrava com advogados, em fiscalizações eu também ia no Ministério Público do Trabalho, então, a gente fala ia porque hoje em dia está tudo muito digital, né? Mas, assim, eu como PCD eu nunca tive nenhuma barreira aqui dentro da Elera, sempre fui visto como uma pessoa, sou uma pessoa normal, né? Então, encarei esse desafio e esse crescimento, e assim, ela era a minha vida hoje. Tudo que eu tenho por causa dela. Acho que eu consegui resumir um pouco meu sentimento pela empresa, né? Muito bem, maravilha a sua fala, sabe? Porque isso vai ratificando, mostrando para a gente, confirmando, né? Que quando a gente encontra, quando a gente recebe pessoas com deficiência como colaboradores, currículos de pessoas com deficiência, a gente tem sim, né? Como você falou um pouco da sua restrição de mobilidade, a gente tem as questões que são questões do laudo da pessoa, mas o laudo de uma pessoa, ele não fala sobre a competência da pessoa, sobre as reais potencialidades da pessoa. Então, quando a gente olha para o currículo, independente se é uma pessoa com deficiência ou não, né, é o que de fato interessa para que a gente tenha um colaborador, uma colaboradora bem-sucedidos dentro da empresa, né? Então, acho muito legal a sua fala, porque você ocupa um cargo de liderança, você tem pessoas que estão aí junto com você, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho quando que você encontra alguma barreira, isso independente se é dentro da empresa, nas suas atividades, ou se de repente é no âmbito mais particular, né? Como é um pouquinho assim, da sua deficiência e o quanto de fato ela impede, pensando em questões arquitetônicas, comunicacionais e tal, assim, no seu dia a dia. De fato, quais são as adaptações que você precisa fazer para exercer melhor a sua função, assim. Queria que você falasse um pouquinho mais, porque a gente tem candidatos, né, tem pessoas com deficiência, que muitas vezes falta essa informação, e principalmente vindo, né, de uma pessoa que vive isso no dia a dia, dentro de uma empresa, né, então isso é muito bacana. Queria que você compartilhasse um pouquinho mais, muito importante a sua fala, viu? Tá, Renato, eu venho me preparando, né, eu venho sentindo que a minha deficiência ela vem afetando a minha saúde, tá? Como eu disse, é um pé torto congênito, então começa a compensar na coluna, na lombar, então eu comecei a cuidar mais da minha saúde por conta disso, comecei a procurar mais especialistas, isso requer uma dedicação minha para eu poder frequentar esses médicos e continuar trabalhando, mas assim, nada é impeditivo, a Elera é super aberta com relação a isso. Quando eu tenho minhas crises aqui, a Elera super me apoia, vai lá, trabalha de casa, fica lá, entendeu? E as minhas limitações são muito poucas para o meu trabalho, tá? Porque é um pé torto congênito, é mais física, é estética e assim, existe um pouco também daquilo, né, que eu acho que eu não conto para muita gente, é um pouco imperceptível, mas todo mundo fala assim, hoje você está mancando, mas eu manco todo dia, sabe? Então, aí eu penso como que eu vou deixar a pessoa confortável. Eu falo, não, ontem eu fui no futebol, tomei uma pancadinha aqui, mas não tem problema nenhum, não. Sabe? Então, eu sempre vou tentando levar assim para não deixar a pessoa desconfortável, falando, não, eu tenho uma deficiência no pé, enfim. É o meu jeito, acho que eu sempre atuei assim, e fui sentindo fui sentindo a necessidade de ir falando dessa doença, conforme eu fui me sentindo confortável dentro da empresa. Então, hoje eu já conto para todo mundo que eu sou um PCD, que eu tenho uma deficiência, enfim, que eu manco por conta disso. Tá? Mas adaptações aí é uma cadeira, eu preciso sempre estar ajeitando a minha cadeira para deixar do jeito que eu gosto, computador, quando a gente foi para casa,
eu tive que levar aquele suporte de notebook para poder levantar ele, levei também um teclado, um mouse ali para poder trabalhar e sempre estar com a coluna bem retinha, que apesar de ser no pé, ele afeta a minha coluna, afeta tudo. Mas limitações eu não tenho, tá? Não me sinto limitado a fazer absolutamente nada. Duas coisas muito importantes que você falou agora, que eu faço questão aí de aproveitar essa sua fala, né, para a gente tornar esse nosso encontro aqui ainda mais esclarecedor para as pessoas, né? Você disse assim, a minha deficiência, ela está interferindo um pouco na minha saúde. Então, eu preciso olhar muito, né, nesse momento, eu preciso ter um certo cuidado com a minha saúde. E essa sua fala, ela é muito importante para que, de fato, a gente entenda que deficiência, ela não é um problema de saúde, né? Uma pessoa que não enxerga não é doente porque não enxerga. Uma pessoa que não tem uma perna não está doente porque não tem uma perna. Ela tem uma condição física que, como você muito bem elucidou aqui para nós, né? Essa condição física, ela te traz algumas restrições em alguns momentos, que não é um problema de saúde e que isso, interferindo na sua saúde, você tem a sua atenção devida com aquilo, mas para que você, de fato, consiga resolver o que é de saúde, né? O que não tem nada a ver com a sua deficiência, e isso não te impede, inclusive, né? Esse é o segundo ponto, de trazer isso para a sua equipe, para os seus gestores, né? Sobre a sua deficiência. E por que é muito importante isso que você falou? Porque as pessoas com deficiência também, principalmente os jovens, né? Tem muitas dúvidas, fala, puxa vida, será que eu posso falar que eu estou com certa dificuldade? Ou será que alguém vai olhar para mim diferente se eu disser que eu preciso de uma ferramenta de tecnologia, né? E o que você traz para a gente, parece que quando a empresa está compromissada, quando ela entende, isso é uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito tranquila, porque segundo o seu relato, você fala um pouco sobre isso, e todo mundo da sua equipe sabe dessa condição, e eu acho que tem que ser falado realmente, sempre tratado muito às claras, né? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso com a gente. Sim, não, todo mundo vê aqui, a gente conversa. Quando eu tive uma crise no meio de um shopping, né? Quando eu fico em crise, eu fico igual um Szinho andando. Todo mundo me ajudou, todo mundo me apoiou, todo mundo, não, você tem que ficar de casa, tá? Então, assim, é super bem recebido, eu acho que a gente tem que falar sim, eu acho que a gente tem que procurar cuidar dessa saúde, mas não, como você disse, a minha deficiência eu não vou mudar, a minha deficiência está comigo, aquilo ali está ali. Eu tenho que ver quais são os impactos e aonde eu posso atuar para me deixar em condições melhores, né? Enfim, mas a gente bate bastante papo aqui, a gente é bem aberto, todo mundo sabe. Às vezes eu mando mensagem, olha, gente, hoje não dá para trabalhar por causa da coluna. Eu vou ficar aqui de casa e vou atender remotamente, tá bom? Não, tá bom, tudo bem, vai lá. Então a gente é bem aberto, bem comunicativo. Maravilha, muito bom de fato, sabe? E eu vou deixar agora um pouquinho vocês à vontade, né? Porque a gente tem aí um momento que as pessoas têm algumas questões, algumas perguntas. Então, eu silenciei aqui o software que eu uso, né, de leitura de tela, então não estou sem acesso ao chat diretamente. Mas acho que você, a Carolina, não sei se vocês têm aí algumas questões, né, que o pessoal deixou para que vocês consigam responder. Fiquem super à vontade, né? Carolina, o que você acha? Claro, Renato. Em paralelo aí à apresentação do Felipe, eu fui selecionando algumas questões para a gente conversar a respeito. Bom, a Elizabeth Araújo, ela informou que o filho dela faz faculdade de TI atualmente e que ele está buscando um estágio. No nosso programa de estágio para ingresso em janeiro do ano que vem, ele está aberto, Elizabeth. A gente tem vaga para a área de contabilidade, o nosso centro de operações, comercial, marketing, engenharia e construção. Seguindo a próxima pergunta, a Ana Bastos nos perguntou sobre a localidade das vagas. Em relação ao programa de estágio,
nós temos vagas no comercial e no marketing para São Paulo, e contabilidade, centro de operações, engenharia e construção para o Rio de Janeiro, tá? E em relação às vagas que não fazem parte do programa de estágio, nós temos analista pleno de controle orçamentário, analista sênior de gestão de contratos, analista sênior de responsabilidade social e analista júnior de engenharia, todas para o Rio de Janeiro, tá? A outra pergunta foi sobre o home office. Ana, no momento, nós estamos trabalhando num formato híbrido, aqui nos escritórios, né, no corporativo, em que os funcionários vêm semana sim, semana não, trabalhar presencialmente. Então, você trabalha uma semana completa em casa e uma semana completa no escritório. Nós ainda não definimos, de fato, qual modelo será escolhido aí para a gente trabalhar nesse novo cenário pós-pandemia. No momento, estamos trabalhando nesse formato híbrido e estamos avaliando, tanto internamente quanto olhando o mercado, para então definir qual modelo a gente vai adotar. Então, nesse momento, eu não consigo te garantir que a gente, de repente, volte para o presencial ou que fique nesse modelo híbrido, tá? A Rosilene também nos perguntou. Ela falou que é deficiente física, negra, tem 51 anos, e isso teria vagas para o perfil dela. Aqui na Elera, Rosilene, a gente não tem nenhum impeditivo de idade, não faz parte dos nossos processos seletivos limitar a idade dos candidatos, então, você tendo 51 anos não seria nenhum impeditivo para participar dos nossos processos seletivos. E, como eu falei no iniciozinho, todas as nossas vagas são também abertas para portadores de deficiência ou qualquer outro tipo de diversidade, tá? E, por fim, em relação às vagas no LinkedIn, como eu falei anteriormente, as nossas vagas elas são divulgadas no site do Oportunidades Especiais, no vagas.com e no LinkedIn. No LinkedIn, a gente acaba tendo um limitador de quantidade de vagas para ser divulgada ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos uma vaga divulgada no LinkedIn, que é analista sênior de responsabilidade social, mas todas as outras vagas que estão disponíveis aqui na empresa estão no site do Oportunidades Especiais e no vagas.com, tá? Muito bom. Bom, a gente está caminhando quase para o fim, né, do nosso encontro aqui, a gente tem mais uns 15 minutinhos, né, e eu gostaria que você deixasse para a gente uma fala, né, um recado, por que trabalhar na Elera, ratificasse um pouquinho, repetisse para a gente conseguir gravar bem aí, né, as boas práticas, as boas ações que são fundamentais para esse processo de inclusão, como você já trouxe um pouquinho no início, né, mas eu gostaria que você deixasse aí um recado para as pessoas com deficiência que estão buscando uma recolocação ou uma colocação profissional, né, e falasse um pouquinho aí das coisas bacanas que você já trouxe para a gente lá no início, né, repetisse para a gente poder gravar bem isso. Claro, Renato, obrigada. A Elera é uma empresa que valoriza, de fato, a diversidade e inclusão, porque a gente entende que é o certo a se fazer, nós entendemos que isso aumenta a satisfação e a produtividade de todos os funcionários, fortalece a nossa imagem como empresa, a gente acredita que uma equipe diversa, ela traz mais inovação, mais qualidade, mais criatividade para o nosso trabalho, e também em relação ao retorno econômico, através de financiamentos, de clientes e investidores, fortaleceria a marca. Em relação às nossas ações, aqui na Elera, nós temos parceria com diversos apoiadores, como Oportunidades Especiais, Inclua, Empodera, e nós estamos sempre incluindo perfis diversos nos nossos processos seletivos. Temos uma política de diversidade e inclusão que a gente leva muito a sério, para formalizar um ambiente inclusivo, de respeito e plural mesmo.
E nós somos uma empresa sólida, reconhecida no mercado, tanto pela nossa excelência quanto pela nossa inovação. Nós investimos, de fato, no desenvolvimento dos colaboradores. Isso acontece mesmo aqui na empresa, não é só uma fala que não é refletida em ações. Nós temos brilho nos olhos, acreditamos também num ambiente inclusivo, diverso e colaborativo. Puxa, que legal. E, Luiz, me diz uma coisa, você gostaria de deixar um recado final, uma fala final também para as pessoas, né? Acho que a sua fala sempre é muito importante, porque o que eu percebo, né, falando aqui com vocês, a importância de uma coisa que a gente sempre repete, né? Esse protagonismo também da pessoa com deficiência, esse lugar de fala, né? Que a gente percebe que o Luiz Felipe tem também, né? Isso é importantíssimo porque acaba fortalecendo demais o processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então, gostaria de saber se quer fazer um encerramento também, Luiz, deixar uma fala final? Sim, gostaria de fortalecer um pouco o que a Carol falou. A minha área hoje, ela tem 4 pessoas, eu e mais 4, então essas 4 pessoas são diversas. É uma equipe multidisciplinar, um diferente do outro, cada um com seu entendimento, é muito bom trabalhar assim, tá? Agora, com relação à minha parte, eu acho que eu nunca parei de estudar, nunca parei de correr atrás, tá? Eu sempre estou me especializando, eu sempre estou olhando o mercado, estou olhando o LinkedIn, vendo o que as empresas querem, o que é melhor para a minha área, o que o mercado está querendo, enfim, eu acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo para a gente poder, quem está fora do mercado e quiser entrar no mercado, buscar as oportunidades, os cursos rápidos, que são cursos baratos e que te capacitam, tá, para uma empresa poder abrir a porta para você. E lá dentro a gente é mais um, a gente vai mostrar nossa determinação, a gente vai com garra, vai estudar, tá, e vai desempenhar a função que qualquer um pode desempenhar. Isso é para todo mundo, sabe? Então essa é a minha fala, é isso que eu gostaria de deixar e é o que eu venho fazendo aí. Se me der a oportunidade, se a Helena permitir, eu cresço mais ainda. Então, quer dizer que as empresas, né, as empresas aí que fazem um trabalho bacana de inclusão profissional, elas não contratam porque você é uma pessoa com deficiência, te contratam porque você é um profissional capacitado, né, Luiz? Exatamente, porque você tem que ter as atribuições que ela precisa. Maravilha. Então, quero, assim, agradecer muito mais uma vez aí essa nossa hora, esse nosso espaço, né? Sei que hoje em dia é bastante difícil para todo mundo aí reservar uma horinha na agenda para que a gente consiga parar, compartilhar um pouco de informação, mas muito obrigado mais uma vez, viu, Carolina? Muito obrigado mais uma vez. Renato, desculpa te interromper, se eu pudesse só finalizar a resposta das perguntas que surgiram no chat, para as pessoas tentarem ter esse retorno. Claro, pode fazer. Obrigada, maravilha. Surgiu uma pergunta em relação ao nível de escolaridade para as vagas. Então, jovem aprendiz, o ideal é que esteja finalizando já o ensino médio, mas a gente também contrata pessoas que estão com o ensino médio em curso. Vagas de analista, graduação, nível mínimo. Vagas nível técnico, formação técnica. E estagiários, cursando a faculdade e para que a gente possa ter um maior aproveitamento e para que esse estagiário possa se desenvolver o maior tempo possível aqui dentro da empresa, a gente busca pessoas que não estejam tão próximas à finalização do curso, para que realmente possam ficar aqui durante toda a duração do contrato. Deixa eu ver se apareceu mais alguma dúvida. Em relação à forma de inscrição, é indiferente, podem se inscrever pelo vagas.com ou pelo site do Oportunidades Especiais. Pode ser por qualquer um desses 2 canais.
E se eventualmente hoje não tiver uma vaga aberta para o perfil de vocês, no site da Elera a gente tem um banco de currículos com foco em diversidade, então pode entrar no nosso site, se cadastrar, que assim que a gente tiver uma oportunidade em aberto, a gente também olha esses currículos disponíveis no banco, tá? Eu acho que foram essas, Renato. Maravilha, então tá bom, olha, mais uma vez agradeço muito a participação de vocês, acho que em breve a gente pode marcar aí um novo encontro, uma nova feira de carreira para vocês atualizarem aí para a gente, porque muita coisa bacana já acontece e pelo jeito continua acontecendo aí, então Legal, gostaria que vocês se comprometessem aí daqui a algum tempo, a atualizar a gente também, viu? Sem dúvida, compromisso firmado, pode deixar. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau. Eu que agradeço aí, pessoal. Renata. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, gente.